Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV Sounic, da TV 247, das demais emissoras da Rede Progressista. Bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sounic. Estou falando ao vivo de São Paulo, nesta quinta-feira, 12 de dezembro, 7h40 da manhã. Comentando e cantando e seguindo eleição, somos todos iguais, esquerdistas ou não. Comentando e cantando e seguindo eleição, aprendendo e ensinando um novo refrão. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Chegou a sua hora, é melhor para você. Fora Bolsonaro, esperar não tem porquê. Já está na sua hora, vai embora, seu mané. Quem canta, Bolsonaro espanta. Bom dia, Rosmeire Martins. Bom dia, bom dia, bom dia. São Paulo com cara de chuva. O sol está saindo, mas é um sol muito tímido. Entre nuvens, não está frio e não está calor. E olha que estamos em dezembro, devia já estar um calor forte a essa altura, mas não está. Estamos com 21 graus, mais ou menos, previsão de chuva logo mais à tarde. Ontem choveu muito, aliás, caiu uma tempestade ontem, tão forte que choveu dentro de casa. Meu telhado está furado e quando tem uma chuva forte, chove dentro. Reinaldo Salles, salve, salve, bom dia. Estou aqui com o Globo, com a Folha de São Paulo, para mostrar para vocês a visão carioca do Brasil e do mundo e a visão paulista do Brasil e do mundo. Senado facilita combate a milícias e aprova pena máxima de 40 anos. Excludente de licitude foi tirado do texto, assim como na Câmara. Muito obrigado. O açúcar, por favor. Açúcar. Vamos ver as chamadas do Globo. Miriam Leitão, Brasil está entrando em nova era no mercado de crédito. Merval Pereira, Maia assume protagonismo na política externa. Ascani Seleme, presidente tem relevância de pirralho, apesar do cargo. Rosmeire Martins, 15 de novembro, Rio Grande do Sul, estamos perdendo tudo. Os agricultores estão sentindo e queimando a pele também. 15 de novembro, no Rio Grande do Sul, 15 cidade de 15, município de 15 de novembro. E a privatização da água e do saneamento está nos jornais. Privatização da água. Isso aí é uma ameaça pública, né? Já de algum tempo. Privatização da água, isso é muito perigoso. E não pode acontecer, assim como privatização do Banco do Brasil, privatização da Petrobras. E não vai acontecer não pode. Petrobras é nossa, Banco do Brasil é nosso, a água é nossa e a água não pode ser privatizada, evidentemente que não. Saneamento básico já é outra coisa. Aí não tem problema de ser uma empresa privada ou ser uma empresa pública, porque se trata de saneamento básico, trata-se de um serviço. A água não. A água é de toda a população, é de todos os brasileiros. Rosmeire Martins, o sol está quente em 15 de novembro. 15 de novembro, os agricultores, o que vocês plantam aí em 15 de novembro? O que se planta em 15 de novembro aí, Rosmeire? Qual é a cultura? Muitos hectares de milho perdido. E soja, milho e soja, então.
Adão dos Santos, de Motuca, São Paulo. Por que o milho foi perdido, Rosimeire? O que aconteceu? Milho perdido por quê? Falta de chuva? Excesso de chuva? Gado leiteiro? Falta de chuva, entendi, agora entendi, Rosimeire. Falta de chuva em 15 de novembro, Rio Grande do Sul. A agricultura que depende do clima, né? Discute-se muito o acordo do clima, para quem depende do clima são os agricultores, né? Eles olham para o céu para ver se chove, para ver se para de chover. E não há o que fazer. Esperar a chuva. Quem mais está aqui? Quem mais? Estou começando o programa mais cedo hoje. Motuca, São Paulo, tem o Mar de Cana, informa Adão dos Santos. Estou conhecendo várias cidades que eu não conhecia. 15 de novembro não conhecia. Motuca não conhecia. Daqui a pouco vamos comentar as principais notícias, as opiniões dos colunistas. Do Globo e da Folha. Natália Brito, bom dia. Onde você está, Natália? Qual é a sua cidade? Tira bom cada um. Quer aparecer aí, dizer qual é a sua cidade. Para todo mundo conhecer as cidades, e eu também, não conheço. São mais de 5.000 cidades no Brasil. Amanhã, dia 13, né? Mais uma sexta-feira 13, como foi em 1968, no dia do AI-5, foi uma sexta-feira 13. Amanhã é sexta-feira 13 de dezembro. 51 anos do AI-5. Rosimeire Martins diz que os venenos estão matando as pessoas, estão matando abelhas, estão desmaiando para plantar os agricultores. Eu acho que é castigo. Por falar em castigo, é o Bozo. Vai aqui fora logo. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair. Larararara. Ei, você Jair, é o próximo a cair, é o próximo a cair. Ah, não cai, não deixa não, você vai ver na próxima eleição, seu eleitor vai morrer de rir, não dá, não dá, não dá, oi, não dá pra não cair. Carlos Murak, bom dia, cadê as paródias? Já ouviu a primeira paródia. Reinaldo Salles,
É de Butantã, mas está morando em Vargem Grande Paulista, divisa com São Roque, aqui pertinho. Marcelo Sandim, bom dia. Elias Leder, bom dia. A Carla Zambelli falou que a Dilma era dona da van tempos atrás. Carla Zambelli, de onde surgiram essas pessoas, hein? No tempo da ditadura, a direita tinha vergonha. As pessoas de direita não diziam sou de direita, porque tinham vergonha. Hoje as pessoas têm orgulho de serem escrotas, de serem intolerantes, orgulho de xingar o outro. Bem, vamos ao trabalho, que é o que interessa. Quem mais está aqui? Bem, Greta Thunberg, sueca, é a mais jovem personalidade do ano da Time. Bernardo Melo Franco, ascensão e queda de Selma Arruda. Juíza durona com a corrupção. Amor de Sais foi caçada por corrupção. Ela que era moralista, que apontava o dedo para os outros. Isso acontece muito. Quem aponta o dedo para os outros realmente é quem comete o crime. Justiça ordena a volta de radar móvel às estradas. O pirralho mandou tirar o radar, a justiça manda colocar. Barretão, Memórias de um Homem de Cinema. Maior produtor do Brasil, responsável por filmes como Dona Flor e seus dois maridos. Luiz Carlos Barreto é tema de documentário, com histórias vividas dentro e fora do set. Aos 91 anos, ele fala do momento atual da cultura e conta como lida com as dores e expectativas da vida. Segundo caderno. Vale a pena hoje ler o segundo caderno do Globo. Pirralho, escreve Ascânio Selene. Segundo o porta-voz do Palácio do Planalto, a palavra usada na terça-feira pelo presidente da República para se referir à jovem ativista ambiental Greta Thunberg tem significado diferente do entendido pela imprensa. Rego Barros disse que pirralha significa criança ou pessoa de pequena estatura. Não há nada disso. Muito bem, valendo-se dos sentidos das palavras que estão nos dicionários ou que deles transcendem, pode-se usar o mesmo termo para designar o chefe do porta-voz. Bolsonaro é um pirralho. Claro que ele não é uma criança, apesar de suas constantes birras e sucessivos beicinhos. Mas trata-se, sim, de uma pessoa de pequena estatura. Segundo o dicionário, a palavra estatura significa altura e porte, ou grandeza e relevância. Obviamente, o presidente, a despeito do cargo que ocupa, é uma pessoa que não consegue se destacar pela sua relevância. Ao contrário, em menos de um ano no cargo, transformou-se em objeto de chacota mundial.
Sua história parlamentar também retrata o percurso de um pirralho. Ele passou 7 mandatos de deputado federal no baixo clero da Câmara. Fora suas grosserias rotineiras, nada do que fez ao longo de 28 anos teve qualquer relevância ou consequência política. Foi um parlamentar de pequena estatura do começo ao fim da sua carreira. Num dos momentos mais cruciais da história nacional, na votação do impeachment da ex-presidente Dilma, foi ao microfone do plenário render elogios a um ditador, a um torturador, desculpe. Não vale a pena enumerar os diversos episódios que provam a dimensão do presidente no seu primeiro ano de mandato. Serviria apenas para cansar o leitor. Usando unicamente a agressão à jovem ativista sueca, é fácil mostrar como Bolsonaro é pequeno. Greta havia dito que os povos indígenas estão literalmente sendo assassinados por tentar proteger a floresta do desmatamento ilegal. E o que ele fez ao ser indagado sobre o episódio, uma vez que Greta se referia a índios guajajaras mortos no Maranhão? É impressionante a imprensa dar espaço a uma pirralha dessa aí, respondeu o presidente do Brasil com a sua habitual falta de noção. Ontem, a jovem sueca foi premiada pela revista Time como personalidade do ano, uma das maiores honrarias no mundo político, econômico, científico, esportivo e acadêmico. Antes de saber da distinção dada a Greta, Nossa Excelência voltou a desqualificá-la em razão da sua idade. Outra vez a chamou de pirralha, repetindo o tirambaço no próprio pé. A revista americana classificou a premiação como Power of Youth, ou Poder da Juventude, no idioma de Jair Bolsonaro. Aos 16 anos, Greta Thunberg é a pessoa mais jovem a ganhar a indicação da Time, desde que o prêmio foi instituído em 1927. Ela bateu candidatos fortes, muito fortes, como o presidente Donald Trump, a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, a duquesa de Sussex, Meghan Markle, a primeira negra da família rica, os manifestantes de Hong Kong, os curdos da Síria e as artistas e ambientalistas Taylor Swift e Jennifer Lopez. Não é pouca coisa. A ativista foi laureada 1 ano e meio depois de iniciar um dos mais importantes movimentos contra o aquecimento global. Ela começou a faltar às aulas das sextas-feiras na sua escola para solitariamente ir se manifestar em frente ao parlamento sueco. Sua iniciativa, em muito pouco tempo, ganhou expressão internacional, culminando com a greve mundial pelo clima, que levou 4 milhões de pessoas às ruas em setembro. Foi recebida pelo Papa e fez discurso para chefes de Estado na ONU. Ao atacar uma personagem global de estatura maior que a sua, tratando-a como se fosse uma criança se metendo em assunto de adulto, Bolsonaro errou feio. Parecia não se dar conta ou não se importar com o fato de Greta estar claramente ao lado do bem, do futuro. Ao tratá-la como pirralha que não merece sua atenção, Bolsonaro posicionou-se do outro lado e aproveitou para evidenciar mais uma vez qual é o seu patamar. O teu cabelo não nega batata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. Oh, por favor, seja gentil, vá pra longe do Brasil e leve junto os zeros até 3. Os brasileiros não aguentam mais vocês. O teu cabelo não nega batata, porque cai na testa também. Você é a cara do Hitler, meu chapa, e isso não faz nada bem. Mensagens. Antônia Lúcia, bom dia. Marcelo Sandim, Antônio Santiago, Fortal, Rosimeire Martins manda força para Greta.
Multilorem, bom dia, Multilorem. Rosmeire Martins, são vergonha para nós. A impressão que dá é que o Bozo tem raiva do Brasil e odeia pobres. Um Hitler reencarnado. Rosmeire informa, 15 de novembro fica quem vai para Santa Maria e Juí, onde o Mourão foi nomeado e maçom grão-mestre. Mourão é maçom. Luiz Fernando Veríssimo escreve irrelevância. Grupos religiosos querem proibir que vá ao ar o programa especial de Natal do Porta dos Fundos, que inclui uma sátira de Jesus Cristo e da Sagrada Família. Que retrocesso! Sátira, frequentemente de símbolos e figuras veneráveis, é o que a turma do Porta dos Fundos faz como ninguém na TV brasileira. Quem sabe que vai se sentir ofendido pelo programa, mesmo antes de vê-lo, pode recorrer à forma mais direta de censura, que é mudar de canal. E deixar que quem admira o grupo e sua irreverência se divirta, sem precisar pedir licença para ninguém. Mas quem não quer ver a sátira, não quer que ninguém a veja. Não precisavam se preocupar. Depois de tudo que passou em vida, Jesus não iria se ofender com a gozação. Ele que foi um grande reverente. A ideia do Cristo como um agitador contra os poderosos do seu tempo, e não apenas os vendilhões expulsos do templo, tem pouco trânsito, para dizer o mínimo, entre os religiosos de hoje. Jesus foi perseguido até a morte, até a crucificação. A irreverência extrema, pelos que ele ameaçava com sua pregação revolucionária. Os grupos que agora protestam contra o que ainda não viram são exemplos da intolerância que envenena o atual debate político e cultural do país. Amostras da inegável imbecilização, se é que existe a palavra que nos ameaça. Não se sabe se o veneno é uma destilação natural do clima que domina o país desde a bolsonarização, se é que existe a palavra, ou é aplicado conscientemente para nos emburrecer. A coleção de frases infelizes, ditas por nomeados para gerir a área cultural, só pode significar que o objetivo é esse mesmo, nos tornarem mais irracionais e perdermos uma guerra para a qual estamos mal armados. Enfim, como diria o grande reverente, perdoai o Senhor, eles não sabem o que dizem, ou pior, mas dizem assim mesmo. Luiz Fernando Veríssimo, no Globo. Pacote anticrime. Pena máxima no país será de 40 anos e juiz de garantia pode ter veto presidencial. Uma semana após passar pela Câmara, o pacote anticrime, que altera o Código Penal, a Lei de Execução Penal e outras normas que tratam de segurança pública, foi aprovado ontem pelo Senado. O projeto chegará às mãos de Jair Bolsonaro para sanção, com um texto diferente do que foi entregue pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso em fevereiro, o que deve resultar em vetos do presidente. Os parlamentares mantiveram, entre outras medidas, o aumento do tempo máximo de cumprimento da pena de 30 para 40 anos, o endurecimento da pena para casos de homicídios com arma de fogo de uso restrito e a atuação de varas criminais colegiadas para julgar acusados de integrar milícias. O grande problema da segurança pública não são os traficantes, ou não são só os traficantes, mas sim os milicianos. Esses é que estão barbarizando, porque eles têm influência política. Os traficantes não têm nenhuma influência política, mas os milicianos elegem políticos, formam currais eleitorais. Retiraram, no entanto, pontos polêmicos como o excludente de ilicitude,
que muda o conceito de legítima defesa e incluíram outros que desagradam Moro, como a figura do juiz de garantia. Pelo texto aprovado, o juiz de garantia seria um magistrado que fiscalizaria a legalidade das investigações e teria o poder de impedir possíveis excessos por parte do juiz que dá a sentença. Também poderia revogar medidas cautelares, como a prisão preventiva, instrumento fundamental de Moro para fazer a Lava Jato avançar. A Lava Jato só existe porque tem prisão preventiva, porque tem ação e tem prisão em segunda instância, quer dizer, tinha prisão em segunda instância. Senadores da base governista dizem que esse, o juiz de garantia, é um dos itens que podem ser vetados por Bolsonaro. E o Bolsonaro não pode acrescentar nada, ele só pode vetar a essa altura. Além do juiz de garantia, no rol das possibilidades de veto está a permissão de penas alternativas em caso de condenação por má gestão na administração. Parlamentares ouvidos pelo Globo admitem que a criação da figura do juiz de garantia foi um recado direto a Moro. Deputados de centro e da oposição consideram que o ministro atropelou procedimentos legais ao atuar na Lava Jato. O sentimento de que Moro não procedeu de forma correta durante a operação se intensificou no Congresso após o vazamento de mensagens atribuídas ao juiz. E, por outro lado, aqui está a lei que institui a prisão após condenação em segunda instância por meio de alterações no Código de Processo Penal. Só que a Constituição, que é a lei maior, proíbe a prisão em segunda instância. Como é que vai ser? Como é que um senador concorda com um projeto de lei anticonstitucional? O STF acabou de dizer que a prisão em segunda instância é proibida, é ilegal. O que vale é a presunção da inocência. Inciso 57º do artigo 5º, ninguém pode ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sua sentença. Trânsito em julgado é o esgotamento do último recurso na última instância e não na segunda instância. Isso é o que diz a Constituição. Esse debate todo é o desrespeito à Constituição. Esses deputados e senadores estão violando a lei maior do Brasil. Rosmery Martins. Já falei da Rosmery, já li a mensagem da Rosmery. Antônia Lúcia está aqui, Multicom. Queremos um CD de paródias. Eu vou providenciar o CD de paródias, perguntar como é que faz um CD de paródias. Antônio Santiago Portal, sou Nick. Não, Fortal, desculpa. Acabo de ler o discurso do Alberto Fernandes durante a posse. Lindo discurso, digno de um presidente sul-americano. Discurso de estadista. Rosmery Martins, tem mais coisa que precisa de atenção. Pessoas com deficiências perdendo seu salário e seus remédios. Eles estão todos lá dentro, tem que ser, pois usam a palavra de Deus para se elegerem. Multilorem, sou absolutamente contra a censura. Mas esse trabalho do Porta dos Fundos em mim realmente provocou um certo nojo, uma certa repulsa. A gente não precisa nem deve concordar ou gostar de tudo. Eu não gosto do Porta dos Fundos e não assisto. Não quero que seja censurado. Quem quiser assiste. Eu também não suporto mais o Porta dos Fundos. Mas quem quiser, eu não vou proibir os outros de assistir. Querem prender o filho do Lula. Será que o país não percebe a perseguição? Rosmery Martins, concordo, mas a baixaria, a mentira, a blasfêmia e o aumento do ódio colocou sionistas que não medem palavras e o povo gosta de baixaria
ou a mais de livre-arbítrio. Olha, cuidado com acusações aí, com sionistas e tal, porque a gente não deve acusar sem provas, acusar os outros, acusar genericamente assim. É intolerância também. Antônio Santiago Fortal: os marginalizados não precisam apenas de um pedaço de pão aos pés da mesa, eles precisam de fazer parte do jantar da mesma mesa. Diz Fernandes, Alberto Fernandes, finalmente o estadista na América Latina. Bolsonaro é vilão do mundo e Alberto Fernandes é o estadista da América Latina. Bernardo Melo Franco escreve Ascensão e Queda da juíza Durona. O jingle de campanha apostava na fama de Durona. Com pulso forte, pôs bandido no xadrez. Do sul ao norte, ninguém faz o que ela fez. No ano passado, a ex-juíza Selma Arruda virou fenômeno eleitoral em Mato Grosso. Na onda da Lava Jato, tornou-se a senadora mais votada no estado. Vejam só que equívoco. Ah, que estupidez que você fez, eleitor, no ano passado. Fez a opção pior, votou em quem não devia ter votado. E agora vê que elegeu um cara sem preparo. Quem semeia vento numa eleição colhe sempre Bolsonaro. A doutora se transformou em celebridade ao mandar políticos para a cadeia. A imprensa local passou a chamá-la de Sérgio Moro de Saias. Ela gostou do apelido e estimulou as comparações com um colega de Curitiba. Há 6 meses da eleição, pendurou a toga e se filiou ao PSL de Jair Bolsonaro. Eleita, Selma continuou a investir na pregação moralista. Em março, disse ter vergonha do Supremo Tribunal Federal e passou a militar pelo impeachment de ministros da Corte. A proposta não teve apoio oficial do governo, mas abriria novas vagas a serem preenchidas pelo presidente. Em agosto, a senadora voltou à tribuna para defender um Brasil melhor e menos corrompido. No mesmo discurso, acusou a OAB de defender organizações criminosas e disse que a Constituição não foi feita para ocultar bandido. Quando o Intercept Brasil começou a revelar os diálogos impróprios da Lava Jato, a ex-juíza direcionou sua ira aos jornalistas. Depois, a operação nos levou às urnas vestidos de verde e amarelo para votarmos num Brasil melhor. Em setembro, Selma reforçou a campanha por uma CPI para investigar os tribunais superiores. Nós precisamos de limpeza, precisamos do fim da corrupção. Ela conclamou o povo a ir às ruas com aquela camiseta amarela, na qual está escrito que o meu partido é o Brasil, a mesma usada por Bolsonaro na campanha ao Planalto. Enquanto posava de vestal, Selma era investigada por abuso de poder econômico e Caixa 2. De acordo com a Procuradoria, ela escondeu gastos de 1.200.000 na campanha. Apesar do lobby de Moro, o TSE cassou seu mandato na terça-feira. Agora, o contribuinte terá que pagar mais 9 milhões por uma nova eleição ao Senado do Mato Grosso. Essa é a história da moralista. O Moro vinha cantando alegremente "Quen, quen", quando um colega estridente pediu para fazer umas palestras na hora da sexta. O Moro olhou para ele e disse assim: "Vem, vem, eu quero mesmo é ferrar alguém
E você vai ajudar, muito bom, muito bem. Fizeram PowerPoint para enganar, para enjaular um presidente popular. A voz do Delta parecia de traveco, Moro falando me lembrava um marreco. Mas eu gostei do final, quando o avaza-jato destruiu o Glen, Glen, pororó, Glen, Glen, pororó. Bolsonaro faz exames e investiga câncer de pele. O presidente passou por procedimento no Hospital da Força Aérea e falou sobre a possibilidade de ter a doença. Depois afirmou que está bem e apenas fez controle de mancha. Planalto diz não haver indicativo de tumor. É um irresponsável. O clã Bolsonaro fala com a mesma irresponsabilidade de AI-5 ou de câncer na pele. Quando eu fiquei no hospital, na época da facada, falaram também que era câncer, não era. Eu estou bem, foi um exame de controle da mancha. Há 3 meses eu fiz uma biópsia e não deu nada, é apenas uma rotina. Mais fake news. Justiça impede que deputados do PSL sejam punidos pela legenda. Parlamentares estavam suspensos das atividades partidárias. Juiz verifica falhas na convocação para a reunião. E cargo de líder pode ter nova reviravolta. Saiu Eduardo Bolsonaro. Entrou a Joyce. E agora pode sair a Joyce e entrar Eduardo Bolsonaro. Olha o Eduardo de boné, será que ele é? Será que ele é? Olha o Eduardo de boné, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é fã do Trump? Será que é doente do pé? Ele só fala em AI-5. O que ele quer esconder? Corta o mandato dele. Corta o mandato dele, corta o mandato dele, corta o mandato dele. Olha o Eduardo de boné, será que ele é? Olha o Eduardo de boné, será que ele é? Será que ele é? Será que ele é fã do Trump? Será que é doente do pé? Ele só fala em AI-5. O que ele quer esconder? Corta dele, corta o mandato 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 dele. Segundo caderno, entrevista do maior produtor de cinema brasileiro, Luiz Carlos Barreto, sinônimo de cinema nacional, produziu todos os grandes filmes. Ninguém liquida o cinema brasileiro. Isso é um homem de 91 anos falando. 91 anos e não desiste de lutar pelo cinema brasileiro. Luiz Carlos Barreto produzia o filme Joana Francesa, de Cacá Diegues, quando o então senador Arnaldo de Mello, que ele conhecia desde seus tempos de repórter, pediu um estágio para o filho. Sem experiência em cinema, Fernando Collor de Mello ficou responsável por ciceronear a atriz francesa Jeanne Moreau, estrela do longa, que foi filmado em Alagoas. Até que numa festa do elenco, ela se irritou com um garoto e emparedou Cacá. Ou ele ou eu. Foi a deixa para a demissão do futuro presidente do Brasil, que seria o responsável pela extinção do Embrafilme em 1990. Quando eu soube, diz o Barretão, quando eu soube que o Collor acabou com o Embrafilme, ligou para o Cacá Diegues e disse: a culpa é sua. Quem mandou demitir o menino?
Histórias como essa estão em Barretão, documentário de Marcelo Santiago, que será exibido hoje no Festival do Rio. Com roteiro de Geneton Moraes Neto, em parceria com o diretor, e produção de André Sadi. O filme narra a trajetória do repórter que largou a carreira para se tornar o maior produtor de cinema do Brasil. Em quase 6 décadas de audiovisual, há tramas de todo tipo, algumas tragicômicas. Quando Terra em Transe, de Glauber Rocha, foi censurado, Barretão, que assina a fotografia e a produção do filme, juntou-se ao diretor e foi apelar a um coronel. Ouviu sem rodeios: estou processando você, Glaucio Rocha, que me chamou de nazista. O censor confundia o diretor com a atriz, que era a irmã de Glauber Rocha. Mais de 50 anos depois, Barretão se vê novamente falando em censura e continua um articulador. No dia dessa entrevista em sua casa em Laranjeiras, vinha de um encontro com o governador do Rio, Wilson Witzel, sobre os recentes ataques do governo federal ao cinema. O cearense de Sobral, que em vez de 2 beijinhos, cumprimento com 2 cheiros, responde com a experiência de seus 91 anos. Não adianta. Ninguém liquida o cinema brasileiro. Se você quer brigar e se você quer censurar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer censurar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. No filme, você fala de seus sonhos com Glauber, diz Maria Fortuna, entrevistando Luiz Carlos Barreto, o emblemático produtor. Ele é o sinônimo de cinema brasileiro. Eu sonhava muito com ele, sobretudo. Uma vez, quando Sarney era presidente, Glauber me disse num sonho: Barreto, tem que fazer uma reunião com a turma, porque vão derrubar o Sarney. Acordei ainda com a sensação da na minha perna. Ficou rico com o cinema. O que ganhei em cinema, botei em cinema. Ganhei mais dinheiro como jornalista. Já vendemos apartamento e carro para fazer filme. O cinema novo não dava grana. Era considerado de difícil assimilação. A gente o chamava de Miura, como touro bravo. Você se define como discípulo de Lucy Barreto, sua sócia mulher há 65 anos. O cinema novo era esculhambado, ninguém lia roteiro, era aquela coisa de uma ideia na cabeça. Puxa vida, estão falando muito alto aqui na minha frente, acho que eu vou mudar de mesa. Vocês me dão uma licencinha? Tem uma pessoa falando muito alto aqui na minha frente, eu vou para uma mesa lá do fundo. Vocês me dão licença, só um instantinho, eu vou levar todo o meu equipamento para lá, porque estão falando alto bem aqui na minha frente, eu não consigo me concentrar. Só um instantinho, tá? A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada. Meus olhos vão sonhar sob a janela. Os olhos dela. Aqui está melhor, vocês não acham? Mensagens, vamos ver aqui, mensagens. Não, nenhuma mensagem mais, então vamos continuar com a entrevista do Luiz Carlos Barreto, 91 anos. O filme lembra que você batizou a canção Tropicália, do Caetano. Como foi? Eu e Glauber tínhamos a ideia de fazer uma festa no Copacabana Palace, decorada com coqueiros e tal. Íamos chamar de Tropicália. Um dia, estávamos em São Paulo
e fomos almoçar na casa do desenhista Aldemir Martins. Lá encontramos o Caetano, que cantou a estrofe: Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Aí eu falei: olha, Glauber, já temos a trilha sonora da festa Tropicália. O Caetano ouviu, gostou e perguntou se poderia dar o nome à música. Tan, 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 tan. Mais trechos da entrevista do Luiz Carlos Barreto, 91 anos. Como avalia o momento atual? Já passamos por poucas e boas. A ditadura militar foi um ensinamento. O cinema soube negociar sem fazer concessão. Olha, ninguém liquida o cinema brasileiro, mas também é perigoso ficarmos na posição de que vamos sair da nuvem negra. Não há dúvidas de que vamos, mas isso exige uma estratégia de luta. Não podemos nos comportar como Grêmio estudantil, se não entramos na discussão histérica que está acontecendo. Se não, entramos na discussão histérica que está acontecendo. Essa grita em relação à homenagem a Elizabeth Bishop na Flip, por exemplo, é patrulhamento absurdo. Há uma cegueira ideológica. Como não atribuir importância à obra revolucionária dela? Eu também acho. A Elizabeth Bishop, taxada de golpista, ela não participou do golpe, ela não foi o general, ela não entrou no Palácio do Planalto para expulsar João Goulart. Ela apenas disse numa carta que o golpe foi bonito. Isso é uma opinião dela. Ela não participou do golpe. Não pode ser vista como inimiga da democracia por causa dessa frase. Isso é um grande absurdo. Como o cinema deve agir? Pergunta a repórter. Via Congresso e Supremo. Não adianta bater boca com alavistas, a quem o Bolsonaro entregou a cultura. Houve a radicalização e ascensão desse tal de Roberto Alvim. Defendo que Ancine vá para o Ministério da Economia, junto com Indústria e Comércio. Sua briga é para que o cinema seja tratado como indústria? Sim, Ancine precisa ser tratada como indústria e ser desideologizada. Nosso comportamento tem que ser como o das indústrias farmacêuticas, aeronáutica e do turismo, que vão para o Supremo exigir o cumprimento das leis. Nossa luta tem que ser de caráter econômico-empresarial e não ideológica. Essa coisa de brigar porque retirou cartaz da Ancine é desperdício de energia. A luta não é discutir censura. Eles não vão conseguir impor nada nesse sentido. Está na Constituição. A tentativa de corte de recursos para conteúdo LGBTQ não é dirigismo? Bolsonaro diz que o governo não pode financiar esse tipo de coisa. Mas a questão é ainda maior. Colocaram na cabeça da população a ideia de que fazemos cinema com dinheiro público. Não usamos um tostão do orçamento. O dinheiro vem da Condecine, uma taxa que nós mesmos pagamos. No filme, você diz que pensam que cinema é feito uma festa permanente. É feito numa festa permanente, tomando umas e outras. Uma vez, um investidor de O Quatrilho pediu para assistir a filmagem. Havia uma certa expectativa de ver os artistas contando piada, bebendo champanhe. Ele ficou 12 horas no set e me disse: foi uma aula de engenharia de produção. Cinema é operação militar. Você define a Ancine como um monstro. Por quê? Quem regula e fiscaliza não pode fomentar. Quando criamos a agência, no governo Fernando Henrique, em 2001, a ideia era um plano estratégico para alcançar a sustentabilidade da indústria cinematográfica.
Só que a medida provisória foi deformada, sofreu 51 emendas. A lei brasileira é baseada num critério de cinema independente, com regras de mercado. Só que a Ancine nunca baixou instrução normativa para regular o mercado. Há regras engessadas para a produção. E hoje as distribuidoras é que mandam, decidindo o rumo dos filmes. O que ele de mais importante disse aqui é o seguinte: não adianta bater boca com os bolsonaristas. Não adianta brigar porque tiraram os cartazes da sede da Ancine. E tem que desideologizar a Ancine, tem que tratar o cinema como indústria que ela é, que traz divisas, que aquece a economia. Não podemos nos comportar como Grêmio estudantil, senão entramos na discussão histérica que está acontecendo. Essa grita em relação à homenagem a Elizabeth Bishop na Flip, por exemplo, é patrulhamento absurdo. Outra frase importante: não adianta bater boca com olavistas, a quem o Bolsonaro entregou cultura. Não adianta bater boca com os olavistas. Essa coisa de brigar porque retirou o cartaz da Ancine é desperdício de energia. Não é discutir censura. Eles não vão conseguir impor nada nesse sentido. Está na Constituição. Maravilhosa entrevista de Luiz Carlos Barreto, o maior produtor do cinema brasileiro. Produtor de Terra em Transe e Deus e o Diabo. Foi fotógrafo do Deus e o Diabo na Terra do Sol, aliás. Não foi produtor, foi fotógrafo. Vamos ver o que tem mais aqui. Cora Ronay, o velhinho que roubava livros. A cena é desconcertante. No interior de uma livraria movimentada, um senhor bem posto, de cabelos brancos e óculos escuros, pega um livro numa estante, esconde-o dentro de um jornal dobrado, põe-se o jornal dentro de uma sacola e vai embora. O vídeo das câmeras de segurança da El Ateneu não deixa margem a dúvidas. Em Buenos Aires, não há distração, hesitação e esquecimento. O que se viu foi um roubo, denunciado à saída pelo sistema de alarme da loja. E aí um mexador é pego em flagrante, volta para a loja, devolve o livro e é um furto. Não é um roubo. Roubo é quando tem arma. Isso foi apenas um furto. O embaixador do México na Argentina acabava de lançar ali uma mancha indelével no seu currículo. O que aconteceu antes, nos seus 76 anos de vida, passou a segundo plano. O vídeo de outubro veio à tona há alguns dias. A notícia foi dada em todas as línguas. Eu vi na TV argentina. O chanceler Marcelo Ebrard chamou de volta e afirmou pelo Twitter que, em sendo verdadeiras as imagens, ele perderá o cargo. Zero tolerância com a desonestidade. O presidente López Obrador pediu que o caso será tratado com cuidado e que não se façam linchamentos públicos. O embaixador é um alvo fácil demais para escapar incólume e seu escalpo já está espetado em praça pública. Foi exatamente como o furto das gravatas do Henry Sobel, o que acabou com a carreira e com a vida do rabino Henry Sobel, que foi um dos heróis da redemocratização do Brasil. Vamos sem mais. A Folha de São Paulo. Mensagens, novas mensagens.
Gil Pisa está aqui. Multiloren, essa paródia é ótima. Qual é? Eduardo de Monet, Adriana Cópio, bom dia. Antônio Santiago Fortal, Moro visitou ministros do TSE para pedir a absolvição de Selma Arruda. Sérgio Moro percorreu o gabinete dos ministros para tentar convencê-los a não caçar. A Moro disse, mas foi caçada. Marco Schneider, bom dia, sou Nick na madruga. Busmaster, Blue Butterfly, hey, you don't tell me there's no hope at all. Together we stand divided. Ei, você não me diga que não há uma esperança alguma. Juntos nós resistimos. Divididos nós caímos. Blue Butterfly, juntos nós resistimos. É isso mesmo. Marco Schneider, Luci Barreto, a sócia, parceira, a musa do velho Barretão, a mais bela ruiva do Brasil, e ainda o Fernando Esteves, bom dia. Silvia Mirro, bom dia. MXL, os militares da ditadura só liberavam as porno-chanchadas. Reinaldo Salles, Alex, se lhe interessar, depois procure uma entrevista do Martin Scorsese falando sobre Glauber Rocha no YouTube. Muito boa, Glauber Rocha foi um gênio, um dos maiores cineastas do mundo. Cara Luísa Veras, bom dia de Pelotas. Glauber Rocha foi um dos maiores cineastas, não do Brasil, do mundo. Do Brasil foi o maior, sem dúvida. Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo dá uma foto horrorosa do Moro na primeira página. Não dá para ver nada nessa foto. As mãos do Moro, o Moro de cabeça para baixo, tudo bem, o Moro está de cabeça para baixo, mas a foto, você tem que identificar a pessoa que está na foto, e aqui não identifica nada. Ministro vê sensacionalismo com mensagens da Lava Jato e se esquiva de 2022. Em entrevista à Folha, o ministro Sérgio Moro responsabiliza a decisão do STF sobre a prisão em segunda instância. Foi a revogação do precedente da segunda instância. Isso implicou a soltura de pessoas que estavam condenadas, inclusive por corrupção, condenadas ilegalmente, com a violação da Constituição. Moro, que fez balanço positivo de seu primeiro ano na pasta, reafirmou que não há nenhuma irregularidade nas mensagens Intercept publicadas pela Folha. Para ele, o jornal faz sensacionalismo. O ex-juiz se esquivou de questionamentos sobre possível candidatura a vice-presidente. Sérgio Rodrigues, fenômeno raro, pirralha não tem origem conhecida. Quer dizer, a pirralha não é xingamento, você vai ver no dicionário, não é um xingamento, mas é um desprezo, sabe? Ah, essa criança aí, você não vai chamar a tua filha de pirralha, nem a filha do teu amigo de pirralha. A charge do Bennett está aqui. A charge do Bennett. Olhem essa charge. Olhem essa charge do Bennett. Marilis Pereira Jorge escreve: Bolsonaro critica eu. Hashtag Jair Bolsonaro é um Mick Jagger às avessas. O inglês virou sinônimo de pé frio desde a Copa da África do Sul, ao apoiar sempre os times que saíram perdedores. O presidente brasileiro, ao contrário, parece cada vez mais com o dom de dar sorte, mas aos seus desafetos ou a gente que lhe só menospreza. A cada treta, um flash e mais sucesso. Nem 24 horas depois de ter chamado a ativista sueca Greta Thunberg de pirralha, num óbvio desdém por sua projeção nas causas ambientais,
A garota de 16 anos faturou o prêmio de personalidade do ano da revista Time, numa lista de 57 pessoas, em que o próprio Bolsonaro era citado. Na semana passada, o presidente ironizou a recomendação de leitura do livro Valsa Brasileira, da economista Laura Carvalho, feita pelo ministro da Economia da Argentina, Martín Guzmán. A Laura integrou a equipe do então candidato à presidência Guilherme Boulos. Após o tweet debochado, os exemplares se esgotaram e o livro vai ganhar reimpressão. Na época em que atacou a TV Globo por causa de reportagens sobre o caso Marielle, o Jornal Nacional teve a melhor audiência em meses, mostrando que boicote de presidente e nada é a mesma coisa. Bolsonaro também tem investido contra a Folha. Diz que não lê o jornal. Alguém acredita que ele lê alguma coisa? E que não compra de seus anunciantes. O que acontece? Campanha de assinaturas voluntárias nas redes sociais. Ao longo deste ano, sobrou para jornalistas que ganharam prêmios, artistas que foram aclamados, ONGs, órgãos de fiscalização, entidades internacionais, chefes de Estado. Tudo que ele critica ganha projeção e acaba enaltecido como o oposto do que ele é. Ser esculhambado pelo presidente da República é hoje motivo de júbilo, selo de qualidade, qualidades que ele mesmo não tem. Nessa toada, a hashtag Bolsonaro critica eu vai parar nos trending topics. Bolsonaro critica eu. Pegaram Bolsonaro chupando uma laranja. E cadê ele? Ele deu no pé do PSL. Resposta de Marco Vignoli a Juca Kfouri, secretário do Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, presidente estadual do PSDB. Juca Kfouri dá sinais claros de covardia, desonestidade e apresenta seu lado abutre na destrambelhada tentativa de usar a memória dos 9 jovens de Paraisópolis para fazer proselitismo eleitoral e político. Ataque gratuito, claro, a Juca Kfouri, o brilhante jornalista. Em entrevista do Sérgio Moro, ele continua sendo o fascista que ele sempre foi. Defende a prisão em segunda instância, sempre defendeu a prisão em segunda instância, atuou com a prisão em segunda instância na Lava Jato, atuou violando a Constituição durante toda a Lava Jato. Eu não vou perder tempo com declarações de Sérgio Moro, né? Essa eu não vou perder tempo, não. Peça-chave em caso de filho de Lula, sítio representa 1% do valor investigado. Em evento na USP, Lula ataca a imprensa e Lava Jato. Ex-presidente Lula, em evento em São Paulo, ontem, atacou a imprensa e a Lava Jato e prometeu combater o atual governo e acabar com o fascismo. Lula disse que houve um acordo para persegui-lo e evitar que o PT continuasse no governo. Neste país houve um acordo tácito entre a imprensa brasileira e o coordenador da Lava Jato, que é o Moro. Antes de começar o processo, ele visitou o Estadão, a Folha, o Globo, visitou a Record, Bandeirantes, e com isso conseguiu o acordo que só era possível prender políticos, prender gente rica se a imprensa ajudasse. O discurso de Lula se deu no lançamento do livro Lawfare, Eu não acho bom Lula criticar a imprensa no momento em que quem critica a imprensa é o Bolsonaro, porque ele dá pretexto para que a imprensa o compare a Bolsonaro. Do ponto de vista estratégico, não acho que seja
a opção mais correta. Ele está dando um pretexto para ser comparado a Bolsonaro, no momento que ele critica a imprensa. Não precisa criticar a imprensa agora. Eu acho que agora o papel do Lula é construir a vitória da oposição a Bolsonaro nas eleições de 2020. Essa é a tarefa principal. E não mais criticar a Lava Jato, criticar o passado. Tem que olhar para frente agora. Mais colunistas na Folha, onde estão? Remuneração a juízes do TJ Pernambuco ultrapassa 1 milhão em novembro. 1 milhão de salário. Isso é salário de São Paulo. Juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça de Pernambuco receberam rendimentos líquidos em novembro que chegam a R$ 853 mil. Em um dos casos, a quantia bruta paga pela corte a uma juíza da capital é de R$ 1.298.000. O TJ pernambucano alega que, de maneira geral, a alta significativa registrada ocorre em razão do pagamento de férias acumuladas. Mas que férias são essas? A média dos valores recebidos por 53 desembargadores é de R$ 206 mil de salário. R$ 206 mil de salário, juízes de Pernambuco. Sem comentários, né? Vantagem de Boris cai, Reino Unido pode reviver impasse. Hoje eleições na Inglaterra, Boris Johnson versus Jeremy Corbyn. Olha aqui, às vésperas das eleições para o parlamento, o primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que pode acabar no longo prazo com a taxa de licença, que hoje financia a BBC. Desde que se tornou premier, Boris tem adotado um discurso mais ácido em relação à empresa de TV, rádio e internet, a qual em julho chamou de Brexit Bashing Corporation, companhia de ataque ao Brexit. Ele já ameaçou não renovar a licença do Channel 4. Em debate sobre aquecimento climático, a emissora colocou o bloco de gelo derretendo no lugar destinado a Boris, que não apareceu. Isso lembra exatamente o Bolsonaro, ameaçando não renovar a licença da Globo, ameaçando destruir a Folha de São Paulo. O mesmo discurso de extrema-direita, tanto no Brasil como na Inglaterra. O Boris Johnson é o Bolsonaro inglês. Bolsonaro é o Boris Johnson brasileiro. Boris Johnson nunca se preparou propriamente, o que significa que sua vida toda tem sido uma preparação para ser despreparado. A frase é de Andrew Gibson, o biógrafo de Boris Johnson. Israel terá a terceira eleição em menos de um ano. Vamos ver a Folha Ilustrada. Pedro Sánchez tenta formar um novo governo na Espanha. Quantas vezes você ouviu essa notícia? Ele tenta e não consegue. Vamos ver a Ilustrada. Quem escreve na última página? Contardo Caligares. Ah, esse sim. Era 12 de dezembro de 1969, fim de tarde, em Genebra. Eu pensava nas férias que logo começariam e que eu passaria em família em Milão. Meu pai me ligou de Milão, justamente, o que era raro. Ele me disse que uma bomba acabava de explodir
no Banco Nacional da Agricultura, na Piazza Fontana. Havia mortos e feridos. Piazza Fontana, atrás do Duomo, era um lugar familiar para mim, por causa das lojas de tecido Guidoli, quase na frente do banco. Na minha infância, os Guidolis eram amigos de meus pais e eu amava perdidamente uma das irmãs. Infelizmente, eu tinha 10 anos e ela 20. Enfim, quem faria aquilo e por quê? Passaram-se mais de 10 anos sem que a justiça encontrasse alguma resposta na qual pudéssemos acreditar. 10 anos de chumbo. Os anarquistas, entre aspas, pareciam ser os culpados ideais. Pietro Valpreda, dançarino com cara de contracultura, e Giuseppe Pinelli, proletário ferroviário, foram presos. Valpreda foi linchado pela imprensa e levou anos para ser inocentado. Pinelli caiu, suicidou-se e foi jogado da janela do quarto andar, onde estava sendo interrogado. Sobre a morte de Pinelli, Dario Fo, teatrólogo e hoje prêmio Nobel, escreveu a peça Morte Acidental de um Anarquista, que era ótima, mas contribuiu a convencer a esquerda toda de que Pinelli tinha sido defenestrado pelo comissário Luigi Calabrese, que o interrogava. Calabrese foi assassinado por militantes da Lota Contínua num atentado em 1972. Muitos na esquerda pensaram que foi merecidamente. Em 2007, o filho de Luigi Calabrese, Mário, jornalista, publicou um livro lindo e triste sobre a mentira que matou seu pai. Spingendo la notte più in là, empurrando a noite mais adiante. Confuso é dizer pouco. Segundo a justiça italiana, só entre 69 e 75 houve 4.584 atentados, com centenas de mortos e vítimas a esmo de um conflito que ninguém entendia qual fosse e de atos cuja finalidade última permanecia oculta. Muitos militantes de direita e esquerda foram identificados e condenados por executar os atentados, mas nenhum mandante e financiador. Também cidadãos foram vítimas de um número de coitados e perdidos, eternos estudantes à procura de um dogmatismo teórico fácil. Mas, atrás dos militantes de esquerda e direita, quem eram e o que queriam os mandantes dos anos de chumbo? A alternativa está entre 1. Neofascistas querendo voltar atrás no tempo, ou 2. Um centro retrógrado e igrejeiro decidiram não compartilhar os lucros do dito milagre italiano. Essa segunda teoria era de Pier Paolo Pasolini. É bom lembrar o aniversário de Piazza Fontana, hoje no Brasil, porque a provocação é a ação política preferida por quem se propõe como solução e salvação autoritária contra uma suposta desordem. Provocação, por exemplo, é invocar as manifestações no Chile para prometer um novo AI-5 aqui. Mas tudo bem. Por sorte nossa, no Brasil, a história tende a tomar ares de farsa. Em 1981, setores militares, insatisfeitos com a abertura democrática, foram plantar bombas no centro de convenções do Rio de Centro. Uma bomba explodiu no colo do sargento que a transportava. De forma tragicômica, o SNI tentou culpar os subversivos de sempre, estes malditos comunistas. Amanhã, 13 de dezembro, sexta-feira, 51 anos do famigerado AI-5, do infame AI-5. Em 68 também era uma sexta-feira. Sexta-feira, 13. Mônica Bergamo na Folha Ilustrada. Mônica Bergamo na Folha Ilustrada.
PM. Governador do Rio, Witzel, visitou o ex-presidente Michel Temer em seu escritório em São Paulo. O que mais aqui na Mônica Bergamo? Nada de interessante. Nenhuma notinha instigante na Mônica Bergamo, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Muito obrigado por assistirem o primeiro programa de hoje. Vamos ver as mensagens. Cara Luísa Veras, bom dia Pelotas. Fernando Esteves, desanimado, preciso anotar a letra. Se você ainda crê no Dallagnol, depois de saber tudo que ele aprontou, só os desatinados têm palpite igual ao teu. Todos os juristas pensam como eu. Se você insiste em classificar Sérgio Moro de juiz imparcial, eu mesmo sentindo devo argumentar. Tudo isso prova que você é um boçal. Só você não sabe e não compreende que a Lava Jato era uma armação. Armaram a maldita farsa do triplex. Revelou-se que era só perseguição. Só não poderá ninguém dizer do Dallagnol que ele é um cara que odeia faturar, viu? Você com sua argúcia esqueceu uma lição, que no meio de uma lava-jato tem bandido traidor ingrato, que no meio de uma lava-jato também tem corrupção. Elizabeth Salgado, bom dia, voltei a ler jornais através do seu TV Sounic, muito bom o seu trabalho, muito obrigado. Toda a força à imprensa. Diana Cópio, credo, muito mau gosto, mesmo Moro na capa. Júlio César Beraldi, que é também Júlio César Pereira, bom dia, meu parceiro de paródia. Nerexton Ribeiro, assim como Marcos Schneider, também meu parceiro. Reinaldo Salles, a mesma repulsa que sinto por Bolsonaro, sinto por Moro. Isa Ventura, bom dia. Adriana Coppi, coraçõezinhos para o Lula. Isa Ventura, esse Moro é tão nojento quanto o Bozo. Reinaldo Salles concorda. Rafael Pereira, cadê a marcha fúnebre do Bozo? Tan, 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 tan. Otto de Quadros, bom dia, acompanhando a live de Brasília, bom dia Brasília. Isa Ventura, aquela carinha do Moro, dá vontade de dar uns tapas, sinceramente. Cláudia Isabel de Nadal, bom dia comunidade. Nereston Ribeiro, a foto é muito boa, sugere 1000 simbolismos. A foto é do Pura do Moro. Só uma observação, sugere é com G. Red Porti América, bom dia Sounic, bom dia a todos. Compre a última batalha de Napoleão antes que acabe. Rafael Pereira, bom dia, cadê a marcha fúnebre? Rafael Pereira, cadê a marcha fúnebre? Maria Silva, Boris, o Bozo das terras de sua majestade, por aí adiante. O neoliberalismo aglutinando toda a escumalha do grande capital. Sandra Helena, bom dia atrasado. Fernando Esteves, muito bom. Nerexton, uma amiga escreveu o nome completo do Bozo num pedaço de papel e o costurou na boca de um sapo. Ela disse que ele é tal, mas pobre sapo. Rafael Pereira, vai Bolsonaro levando o Brasil para o fundo do poço. Lá vem o Brasil descendo a ladeira. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, muito obrigado por assistirem o primeiro programa de hoje da TV. Ontem não fiz o segundo programa, porque caiu uma maior tempestade dentro de casa e aí não pude fazer o segundo programa. Mas hoje, se não chover,
Como é que é aquela música? Eu volto pra te ver, ó mulher, outra qualquer, Noel Rosa. Como é que é? Volto se não chover. Bom, depois eu vou lembrar desse samba do Noel Rosa. Se não chover, farei o segundo programa da TV Sounic. Muito obrigado por se inscrever. Se inscrevam, por favor, compartilhem, deem muitos likes. Quem quiser pode colaborar com a TV Sounic, no projeto Catarse, contribuições mensais, R$10 por mês apenas, ou aqui no Superchat você pode depositar a graninha que quiser, que cai direto na minha conta. Direto não é bem o caso, que vai primeiro para os Estados Unidos, é transformado em dólar, porque estamos aqui no YouTube, e depois vem para a minha conta bancária. Muito obrigado a todos. E lembrem-se, nem todo louco é um ditador, mas todo ditador é um louco. Muito obrigado, até a próxima.